Tá, pessoal, boa noite. O tema da nossa aula de hoje é o barroco. Boa O noite. barroco no Brasil, né? E na aula passada nós falávamos sobre o quinhentismo brasileiro, o século XVI, o período de formação da nossa literatura. Então, nesse processo aqui de trabalhar o Enem, que é um processo dinâmico, né? E a gente está próximo da prova, nós vamos usar cada semana para o período literário. Hoje a gente vai ver o século XVII, que é o barroco, né? E no próximo, o arcadismo, e a gente vai trabalhando os períodos a cada semana. Tá? Vocês têm o material aí no quadro, né? Nós temos, primeiro, nós vamos trabalhar... o barroco, ele é o segundo período da história da nossa literatura. E eu quero deixar claro a vocês que é o primeiro estilo literário que nós temos conhecimento da literatura brasileira durante a era colonial, né? Porque a literatura, ela passa por um processo de amadurecimento, e nesse período, como eu falei na aula passada, vocês podem até anotar aí que a literatura ela é no Brasil, ela está no Brasil, mas ela não é do Brasil e não é literatura brasileira ainda. Ela está no Brasil. Ela é um reflexo das manifestações ocorridas na metrópole, né? O barroco ele surge na Itália, no início do século XVII, se propaga por toda a Europa e chega às Américas, né? E pessoal, o período mais longo do estilo literário mais longo da história da nossa literatura. Ele começa em 1601 e termina em 1768, né? São 166 anos de barroco, tá? Mas isso não quer dizer que seja um estilo altamente diversificado, com vários autores, até porque o barroco no Brasil ele ainda não é uma escola literária na verdadeira concepção da palavra. Eu tenho autores que vão se manifestar isoladamente. Gregório de Matos é um deles, o padre Antônio Vieira é um desses autores também, isoladamente. Nós não podemos falar em grupo literário, em escola literária no Brasil, do século XVII, até por uma questão ambiental. Eu falo ambiental de ambiente, de contexto, de situação, né? Nós estávamos no processo de colonização ainda embrionário. No Brasil, nós vivíamos o ciclo da cana-de-açúcar. Eu diria que ainda não há uma ambientação para as manifestações literárias, que só vai se dar em maior grau no século XVIII, quando começa a urbanização brasileira no ciclo da mineração, século XVIII em Minas Gerais. Tá? Bom, o significado do termo barroco. Barroco significa pedra de forma irregular. O significado vem do grego, né? Vem de baroquia, que significa pedra de forma irregular. Na verdade, o barroco seria literatura clássica, dando continuidade à literatura renascentista. Não é em função dos acontecimentos. Na aula passada, nós falávamos aqui que vai determinar o estilo o contexto histórico. São os acontecimentos. Os acontecimentos aqui no Brasil, eu diria que, se comparado com a Europa, nós não vivíamos grandes acontecimentos que pudessem fazer surgir um estilo literário. Nós não temos estilo literário surgido no Brasil, nascido autóctone, nascido no Brasil, nem pode. Por quê? Porque só tem estilo literário, só tem literatura de forma consolidada quem tem uma história também para contar, quem tem uma história passada, quem tem um passado histórico, eu diria, bem delineado, né? A Europa viveu a Idade Média, por isso vive o Renascimento. Por isso que na aula passada eu perguntava aqui, eu acho que para a aluna Daniele, eu me lembro, Daniele, eu perguntava se o Brasil viveu o classicismo. O Brasil não viveu o classicismo, o Brasil viveu o quinhentismo, que era o período de formação da nossa literatura. A literatura ela é informativa no primeiro momento e no segundo ela é chamada de catequese, o que prova que os objetivos dos autores não eram a arte literária. No primeiro, a informação,
são tratados descritivos, né? São cartas e tratados descritivos. E no segundo momento eu falava que a poesia do Anchieta, apesar da qualidade, do empenho, do talento de Anchieta em fazer a arte ela vinha em segundo plano, pois em primeiro plano estava o trabalho pedagógico, o trabalho catequético do autor. Tá? E no final da nossa aula eu lembro que um aluno comentou, nós tínhamos uma questão em que era a Carta de Caminha, que é a visão do colonizador sobre os índios, e eu tinha um quadro do Portinari que era os índios olhando o navio chegar. Eram os índios olhando aqueles que estão chegando, uma outra visão. E um aluno dizia assim, mas não é, apesar da linguagem ser verbal e não verbal, não há o mesmo empenho, não é a mesma função social? Não. Eu lembro que a professora Sherlene de português, né, de língua portuguesa, ela falava na função social do texto. Na última aula eu vi essa parte da aula dela, falava em função social do texto. O que nós falávamos também. Todo texto ele tem uma função social. Toda mensagem ela tem uma intenção. E quando a intenção ela é a arte, o texto ele tem a função poética. Não é a função do texto de Pero Vaz de Caminha, mas é a função do não verbal de Cândido Portinari. Portinari está fazendo, através da arte, né, através da pintura, uma visão do índio para com aquele que chega. Mas a visão do Portinari, a intenção do Portinari é a arte. O que não era a intenção de Pero Vaz de Caminha. Então, a alternativa D, que o aluno dizia, por que não é essa, não pode ser essa? É porque a linguagem verbal e não verbal, apesar de diferirem na conceituação, né, elas não diferiam na função, diferiam sim. A primeira é a informação, a segunda é a arte. A arte só estava no segundo texto. O que prova que a arte, eu falava no início da nossa aula aqui, que ela sempre é intencional. A arte sempre é intencional. Como são intencionais as funções sociais dos textos, né? Toda vez que eu envio uma mensagem, eu tenho uma intenção. Bom, nesse segundo momento, eu dizia que há a intenção de Gregório de Matos em fazer literatura. Por isso, pessoal, que a obra de Gregório de Matos, ela representa o primeiro estilo literário a chegar no Brasil, é bom ressaltar isso, no Brasil, e a intenção do autor em reproduzir o estilo que ele assimilou em Portugal no Brasil, que ele assimilou na Europa no Brasil. Há essa intenção. Então ele traz a literatura para o Brasil. Tá? No nosso material que está aqui no quadro, fala-se no contexto, né, o século XVII, a gente cita a Contra-Reforma, aí a gente põe uma informação aqui, a gente ressalta uma informação, né, que a Contra-Reforma é o contexto, né, que vai gerar o Barroco na Europa. E o Barroco é um estilo que está a serviço da Contra-Reforma, né? Então, é a Contra-Reforma que vai causar o que nós chamamos de contrastes, o que nós chamamos de dualidades na obra do Barroco. O Barroco ele começa com a intenção de estender a literatura renascentista. Mas como a igreja está determinando o foco dos autores, nós vamos ficar entre o teocentrismo, que a igreja defende da Idade Média, e o antropocentrismo que nós vivemos no Renascimento. Né? Há o interesse da igreja, no período da Contra-Reforma, em propagar valores contra-reformistas, direcionados, caracterizados por valores ainda medievais. Né? O que vai se chocar com a ciência, com o conhecimento, com o racionalismo, com o equilíbrio, né, emocional, com o equilíbrio das ações, que predominam no homem do século XVI, que é o Renascimento. Então, é esse choque que vai determinar a arte do Barroco. Falávamos na nossa primeira aula aqui que todo texto retrata um contexto, todo texto está inserido em um contexto, né? E as obras literárias, nesses primeiros momentos, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos redes sociais, elas são o instrumento de informação. O único instrumento de informação, você diz, nisso é arte. Sim, mas toda arte tem uma informação contida que traz junto dela os costumes, o ambiente, o comportamento do que as pessoas viviam na Europa. E o autor Gregório de Matos,
que viaja para a Europa, ele faz o curso de humanidades na Europa, curso de direito na Europa, ele assimila o estilo e traz para o Brasil. Por isso, a literatura ela é no Brasil, ela ainda não é do Brasil nem brasileira. Aí você diz, poxa, mas Gregório de Matos faz uma poesia satírica, ele fala do contexto, ele fala dos comerciantes, ele fala do governo. Eu diria, isso é Gregório de Matos, isso não é o barroco, é Gregório de Matos. Então, do estilo barroco fica a estrutura de 4 estrofes, que é o soneto, né? Fica o jogo de palavras que ele traz do barroco, mas a temática é a temática do ambiente brasileiro, do comportamento das pessoas que ele quer criticar. Então, eu diria que a poesia satírica, que é a que mais cai em prova, ela é Gregório de Matos, com a forma do estilo barroco presente. Mas eu diria que ele foge à regra quando ele retrata o contexto. Então é literatura brasileira, ele está retratando o Brasil, ele está retratando a Bahia, sim. Mas isso não é compartilhado por um grupo, tanto na Europa quanto no Brasil. Ainda há pouco eu disse que, apesar do barroco ser o nosso primeiro estilo, ele ainda não é uma escola literária na verdadeira concepção da palavra. Ou seja, não há um grupo de artistas, de autores empenhados em reproduzir a arte barroca no Brasil. O que há são manifestações isoladas. O padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, o Manuel Botelho de Oliveira vivem uma mesma época, mas se expressam isoladamente. Não há uma concepção de escola literária propriamente. Tá certo? Então, olha só. Europa é contra a reforma. Tem uma palavra no conteúdo do Enem que é cosmopolitismo. Olha só, cosmopolitismo. O que é cosmopolitismo? Falei em ambiente. Quanto mais diversificado é o ambiente, quanto maior a presença de pessoas de diversas nacionalidades, diversas ideologias, diversos pensamentos, o ambiente se torna melhor para a literatura. Então, por isso que eu falei que no século XVIII nós vamos ter um grau de urbanização, as pessoas começam a se concentrar nas cidades, e esse ambiente é favorável para a propagação da literatura, da arte, né? Mas o Brasil do século XVII ainda não. Nós vivíamos o segundo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Nós temos 2 ilhas culturais, que é Pernambuco e Bahia, e as manifestações ainda muito embrionárias, incipientes, elas se dão na Bahia, no século XVII. E aí você diz, mas esses textos circulavam como, pessoal? Nós não tínhamos a impressão de livros no Brasil. Nós não tínhamos a impressão de jornais, nós não tínhamos a impressão de panfletos. O que se dá no século XVII é a propagação da literatura a partir de manuscritos que passavam de mão em mão, né? A primeira coletânea que você vai fazer de Gregório de Matos, se eu não me engano, é 1810, século XIX. Tá? Depois o Afrânio Coutinho, no início do século XX. E eles vão ter o cuidado de apurar o que é do autor e o que pode não ser. Por quê? Porque não está registrada a obra de Gregório de Matos em livros no período. Tá certo? Nesse período, a Bahia do século XVII, nós temos o Gregório de Matos reproduzindo o estilo, e a visão de Gregório de Matos é muito crítica, porque do comportamento dele essa visão crítica, debochada, e muitas vezes até erótica das relações amorosas, das relações entre pessoas, né? Uma visão debochada das relações sociais, uma visão crítica da atitude governamental, é Gregório de Matos. Tanto que Gregório de Matos ele se forma em Direito, ele trabalha na Companhia de Jesus, ele é um padre que não quer vestir a batina, ele sai da Companhia de Jesus e vai prestar serviço para o governo da Bahia, né, para o governador-geral da Bahia, então é uma pessoa muito irrequieta. Isso vai marcar a sua obra como um todo. Né? Características do Barroco, no nosso material está aqui, essa tensão muito forte, que vai se refletir nos textos, vai causar o dualismo, que é o choque de valores. Eu tinha de um lado os valores renascentistas, mas de um lado eu tenho valores teocêntricos defendidos pela Igreja. Então eu me empenho em obedecer eu diria, os dogmas defendidos pela Igreja Católica. Por outro lado, eu tenho a vontade de viver plenamente meus desejos, eu tenho vontade de praticar as minhas ações, eu tenho vontade de concretizar os meus desejos amorosos, os meus desejos mais
condenáveis pela igreja e não posso. Então isso vai gerar essa tensão que eu chamo de dualismo. O Gregório de Matos ele apresenta o dualismo na poesia amorosa, a lírica amorosa, e na poesia lírica ou lírico, tanto faz, religiosa. Tá? O dualismo é quando dois valores se confrontam. O que são valores? Valores, eu diria que são elementos, já são as virtudes, são normas de comportamento que vêm desde a Idade Média. Então, a Idade Média, ela defende valores, ela defende comportamentos, ela defende atitudes, ela defende virtudes que são incompatíveis com as mudanças contextuais. Isso vai gerar a primeira característica do barroco, que é o dualismo. Eu coloquei no início da nossa apostila o que caracteriza, vocês estão lendo aí, né? O que caracteriza o barroco no primeiro momento é o contraste, é o desequilíbrio, é o conflito. E a literatura, o barroco, um dos conceitos do barroco é que o barroco é a arte do conflito. Né? O barroco é a arte do conflito. Porque a tensão e o conflito é o que caracteriza o contexto histórico. Então, olha lá, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Não é esse primeiro dessa primeira questão. É um exemplo da poesia lírica amorosa de Gregório de Matos, em que ele diz assim, ó, ele põe assim, anjo no nome e angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Olha o que ele diz, ó, flor e anjo. Então ele está olhando a mulher, isso cai muito no Enem, qualquer prova, né? Ele está olhando a mulher a partir de uma visão material. Eu olho a mulher e admiro a beleza física dela, mas eu tenho medo de ser condenado por esse desejo. Ah, a mulher é casada. Eu sou casado também. E aí vem a questão dos valores. Eu não posso ver essa mulher como flor. Ela é flor, ela é bela. Fisicamente, a flor representa matéria, mas ela é anjo também, ela é espírito. Então eu tenho duas palavras que se confrontam. Essas duas palavras, anjo e flor, representam físico e espiritual. É isso que eu chamo de dualismo. Né? Eu digo assim, pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa alta clemência eu me despeço. Olha só. Pequei, Senhor, mas não porque pecado da vossa alta clemência me despeço. Pecou, quanto mais tenho pecado, mais eu me empenho em perdoar. Então eu tenho pecado e perdão. Essas palavras contrárias, pecado e perdão, indicam uma característica do barroco chamada dualismo. Eu estou entre o desejo, eu estou entre valores materiais, eu quero usufruir de prazeres materiais, mas eu tenho medo do julgamento da igreja. Lembrem-se, o professor Ricardo pode até acrescentar alguma informação para mim. Nós vivemos a Contra-Reforma e a Inquisição metia medo ao homem. Causava essa tensão. O meu medo da Inquisição, Padre Antônio Vieira, ele foi vítima da Inquisição, ele foi preso pela própria igreja. É o nosso segundo mais importante autor do barroco. Né? Eu tenho o autor Gregório de Matos, tem até na internet, vocês vão encontrar em algum desses sites aí, dizendo que ele foi excomungado pela igreja, que ele foi expulso do Brasil. Isso não é verdade. Tá? Gregório de Matos, ele foi aconselhado a deixar o país. Ele vai para Angola. Ele passa 6 anos da vida dele, se eu não me engano, em Angola. Por quê? Porque ele estava incomodando o governante que o protegia. Ele tem uma briga com o filho do governador da Bahia, eu não me lembro o nome. Mas ele tem uma questão pessoal, uma briga. Isso está incomodando o governador, que diz, olha, cara, dá um tempo, eu gosto muito de ti, dá um tempo. Apesar de ele criticar o governador. Mas o governador, ele via em Gregório de Matos o talento, a habilidade de fazer versos, ele via uma pessoa engenhosa, né, com engenhosidade, e ele dava valor aos versos de Gregório de Matos. Tanto que dizem que ele colecionava, ele fazia uma coletânea de versos que ele gostava, ele tinha um apreço. Gregório de Matos trabalhou para o governador da Bahia, ele era advogado e trabalhou para o governador da Bahia. Ele é aconselhado a sair. Eu diria que não é nem um conselho. Digo, olha, cara, te manda, vaza, porque está pegando para ti. Tu pode ser morto pelo filho do governador, isso vai causar um problema
tremendo, né? Tanto para o governador quanto para ti. Vai dar um tempo, ele vai para Angola, ele passa um tempo lá. Quando o Gregório retorna, ele vem uma outra pessoa, ele já está doente, ele contraiu uma febre, uma doença que ele tem febre de todos os dias, ele vem muito doente lá da África, e ele já não critica, ele é uma pessoa que se torna religiosa ao final da vida, ele pede perdão por tudo que ele falou, por tudo que ele criticou, as pessoas que ele ofendeu. Mas isso em Pernambuco, ele não vai mais à Bahia, ele não pisa mais na Bahia com medo dessa oposição ideológica que ele tem lá. Tá? Então, olha só, quando eu falo em dualismo, eu tenho esses valores, né? Eu lembro muito quando eu estudei numa escola religiosa, minhas filhas estudaram em escola religiosa, e tinha, a época do carnaval, tinha o retiro religioso, ou você ia dançar os 3 dias de carnaval, ou ficava orando. Como eu estudava numa escola religiosa, eu optei, naquele momento, ficar no retiro espiritual. Mas como os sons chegavam, né, à meia-noite, as ruas estavam silenciosas, mas a música da festa lá de fora vinha. E eu fugi do retiro espiritual. Eu fugi. O som, ele me atraiu, né? A orgia, como falava no século XVII, a igreja dizia que era orgia, me atraiu. E eu fugi. Quando passou o carnaval, eu encontrei com a irmã, né? Com a religiosa, que era responsável pelo retiro. Eu desviei o caminho, ela fez questão de dar de encontro comigo. Eu disse, poxa, irmã, desculpa, ela só disse assim para mim, você fez o que o coração mandou? Você fez. Ela disse, então, pode voltar, não tem problema não, pode frequentar o grupo, né? Participar das reuniões novamente. Então eu fui perdoado pela minha fraqueza. Isso eu estou falando quando eu era jovem. O que mais o autor do Barroco queria, o que mais o homem do século XVII queria, essa compreensão da igreja que não existe. Essa compreensão da igreja que não existe. Ou seja, você é pressionado por uma instituição que exige um tipo de comportamento para ti, mas como pessoa tu tem fraquezas também. É isso que o autor retrata em muitos dos seus textos. Tá? A segunda característica é o conceptismo. Está bem aqui, ó, o conceptismo. A gente não colocou o conceito de conceptismo, mas o conceptismo ele é um instrumento, eu posso dizer, um artifício que os autores usam para conseguir fazer a arte mesmo pressionado pela igreja, né? Tem um livro de uma autora chamada Ana Miranda. Ana Miranda ela faz um romance chamado Boca do Inferno. Os protagonistas do romance Boca do Inferno são personagens da história da literatura. Um é Gregório de Matos, o outro é o Padre Antônio Vieira. Tá? Eu não sei se essa questão está aqui, depois eu vou, se tiver, a gente vai ler, né? Uma dessas 4 questões, não sei se é essa. Mas foi uma questão do Enem, tá? Assim, Ana Miranda, ela põe o Padre Antônio Vieira, ela diz, o Padre Antônio Vieira, ele argumentou tão bem, ele fez textos tão bem trabalhados, tão bem argumentados, criticando a igreja, criticando pessoas, criticando autoridades. Aí, no final, ela põe, mas nada mudou à sua volta. Né? Então, o que é o conceptismo? Ele está colocando uma realidade que o Padre Antônio Vieira, ele escreveu sermões e que ele colocava o ponto de vista dele muito bem argumentado. Uma coisa eu falo para vocês, ó, em qualquer prova que vocês forem realizar, Gregório de Matos, ele é cultista. Até porque o cultismo, ele se dá mais na poesia. Vou dizer já já o que é cultismo, né? E o conceptismo, ele se dá mais na prosa. Isso a gente tem um exemplo na literatura brasileira. Porque, de um lado, eu tenho o Gregório. O Gregório ele faz uma literatura, uma poesia marcada predominantemente pelo cultismo. E, de outro, eu tenho o Padre Antônio Vieira, que faz os sermões. Ele escreve mais de 200 sermões, marcados pelo conceptismo. Ou seja, o Padre Antônio Vieira prefere a ideia. Ele prefere o raciocínio. Ele prefere trabalhar
de uma forma engenhosa o raciocínio, as ideias. Já Gregório de Matos, como poeta, ele prefere jogar com as palavras. Tá? Aquele texto que eu citava aqui, do Gregório de Matos, em que ele diz assim: pequei, Senhor, mas não porque o hei pecado da vossa alta clemência eu me despido. Porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Isso é conceptismo. Repare, ele diz que quanto mais ele peca, mais ele se empenha em perdoar o Senhor. É o contrário. Quanto mais eu peco, mais distante eu estou do perdão divino. E ele põe o contrário. Quanto mais ele peca, mais ele se aproxima do perdão divino, porque ele perdoa as pessoas. Ele está argumentando. Ele está argumentando e tentando convencer a si próprio que o delito que ele cometeu não foi tão grave. Então ele argumenta de uma forma engenhosa. Tá? É isso que eu chamo de conceptismo. O cultismo, eu tenho um exemplo clássico, porque você, quando você falava da igreja, você escondia o verdadeiro raciocínio ou através da argumentação sutil ou através do jogo das palavras. Ele diz que ele ia, porque na Bahia, no século XVII, nós temos uma formação cristã muito forte, Os jesuítas estão presentes no Brasil na catequese até o século XVIII, quando o Marquês de Pombal determina que eles saiam, né, eles são expulsos do Brasil. Já no século XVIII, quando começa o arcadismo, a gente tem outro tipo de educação defendida pelos governantes. Marquês de Pombal, ele defende uma outra visão, né? Então eu tenho o Gregório de Matos, ele retratando uma situação que pode não ser verdade, mas que ele usa como argumento para esconder a crítica que ele faz à igreja. A mesma crítica que o padre Antônio Vieira faz. Qual a crítica? O discurso da igreja não é mais tão eficaz para trazer o rebanho para ela. Não é? Eu diria que a reforma protestante enfraqueceu esse poder da igreja de convencer as pessoas. Eu diria que a igreja não perde o poder, mas ela perde adeptos. E ela sai em busca desses adeptos. Daí a contra-reforma, né? Tanto que na aula passada eu dizia que contra as grandes navegações se dá em grande parte pela necessidade interesses da igreja em propagar a fé cristã, e os jesuítas estão aqui com esse propósito. Tanto que o padre Antônio Vieira e o nosso autor Gregório de Matos, eles estudam no Colégio Jesuíta de Salvador. Né? Então, ele recebe uma educação à maneira teocêntrica medieval, seguindo os princípios né? Mas são contrários ao que a igreja está praticando nesse momento. Mas criticar se a Inquisição ela é muito forte, ela é muito enfática. Como é que a gente faz? Então, a palavra, eu falava na hora passada, que das 6 artes, a literatura ela é a mais sensitiva delas. Porque eu estou trabalhando uma matéria-prima que não é palpável, que é a palavra. Mas a palavra também ela me dá condições de expor o que eu penso. No período do Barroco, nem tanto. Eu tenho que expor o que eu penso, por outro lado, eu tenho que ocultar também. Aí tem uma ideia, né? Ele passa no título de um dos sonetos dele, que ele viu uma procissão numa praia da Bahia e, de repente, cai uma chuva violenta, e as pessoas fogem da tempestade e a imagem do menino Jesus cai. E na correria, pisam na imagem, desesperados, as pessoas pisam na imagem e a imagem fica com o braço quebrado. E ele usa esse argumento em um dos textos mais famosos para expressar o jogo das palavras. Ele diz assim: o todo sem a parte não é o todo. Quem é o todo? A figura divina, a figura do Senhor, a figura do menino que representa o todo, o Filho de Deus que representa o todo, está sem um braço. Tá? Por outro lado, dizem os estudiosos que não era isso.
Na verdade, ele estava dizendo que a igreja estava se esfacelando. A igreja estava em partes fragmentadas. E o que falta nessa igreja é a unidade. A mesma coisa o padre Antônio Vieira diz. Está faltando unidade na igreja. Mas como é que eu vou dizer? Eu tenho que achar artifícios. Aí vem o cultismo e o conceptismo, né? Então ele coloca, a parte sem o todo não é a parte. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Como pode a parte sem o todo, se a parte falta a parte? Ele começa a trabalhar duas palavras apenas. O todo e a parte. Ele vai jogando com as duas palavras. É isso que eu chamo de cultismo. Isso lembra muito bem tem o Hermes Trismegisto na Idade Média. Ele trabalha essa oposição, né? Porque é oposição. Eu estou trabalhando Deus e o homem. O homem é a parte, Deus é o todo. Eu estou trabalhando essa contradição, esse paradoxo. É por isso que o barroco, pessoal, dizem que é um estilo antitético. Ele é marcado pela oposição, ele é marcado... É um estilo paradoxal, ele é marcado pela oposição das ideias. E, pessoal, o grande Camões, o mais importante poeta do século XVI, no finalzinho, em 1580... Quando se dá a união das coroas ibéricas, Camões morre no 1580, mesmo ano da união das coroas ibéricas, ele está insatisfeito com o contexto. Ele olha Portugal, né, o país que já foi cantado em verso, já foi admirado por todos, né? Nós vivemos uma decadência. Os espanhóis tomam Portugal e ele está numa depressão tremenda. E ele começa a fazer umas reflexões em seus sonetos marcados pela tristeza. E eu digo que no final da poesia clássica renascentista, Camões ele já está apresentando os sintomas do barroco. Aquele verso famoso que o Renato Russo põe a música, aquele soneto famoso que o Renato Russo ele põe, a música ficou muito bonito, né? Que diz assim... o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Isso é um paradoxo. Então, nós estávamos dizendo o barroco, saíamos do equilíbrio clássico, né? Porque a literatura clássica é equilíbrio total, ela é racionalismo total, ela é harmonia total. E a arte do barroco é o conflito, é o desequilíbrio em função de pressões contextuais. Né? Eu tinha uma pergunta, uma reportagem do Liberal que eu li, que dizia assim, e a literatura na Amazônia, não existia expressão do barroco na Amazônia, é porque faltava ambiente para a arte literária. Mas os jesuítas eles vão construir verdadeiros exemplos da arquitetura do barroco na Amazônia. Eu tenho em Vigia dois exemplos, a Igreja Madre de Deus e a Igreja de Nosso Senhor dos Passos. Aqui em Belém eu tenho a Igreja da Sé, que é um exemplo da arquitetura do barroco. Né? O que caracteriza a arquitetura do barroco? Reparem, toda vez que vocês passarem pela Igreja da Sé, lembrem que eu digo que são as formas arredondadas. O que marca a arquitetura do barroco são as famosas, aliás, eiras e beiras. O que são as eiras e beiras? São os adornos, as ornamentações externas. Essas ornamentações possuem linhas excessivamente arredondadas, formas excessivamente arredondadas, o que marca o estilo. O que se contrapõe ao estilo arquitetônico clássico, né? É só vocês olharem o Teatro da Paz, o Tribunal de Justiça Almirante Barroso, o Colégio Gentil, ali na Avenida Magalhães de Barata. Repare que são construções marcadas por pórticos, ó. É aquela entrada triangular que lembra muito Partenon, não sei, Partenon, o templo da antiga Grécia, que tem um pórtico, aquela entrada principal, né, com as colunas sustentando a cobertura em forma triangular e as escadarias. Então, quando vocês observarem uma construção, realmente do final do ciclo da borracha, a Belle Époque, né, que traz pela terceira vez a tendência clássica às artes, né, vocês vão encontrar
no final do século XIX, exemplos da arquitetura clássica. Elas são equilibradas. O teto da paz é um símbolo da arquitetura clássica, né? São formas retilíneas, com colunas laterais, que lembram os templos da antiga Grécia, que era o exemplo da perfeição nas linhas estéticas, né? No estético, né? Então, na arquitetura, nós temos uma, eu diria, uma concretização, uma materialização muito maior. Mas na literatura é Gregório de Matos, é o Padre Antônio Vieira, o Manuel Botelho de Oliveira, que vão fazer na Bahia, que é a ilha cultural do Brasil nesse momento, nem tanto, né? Falta urbanização, cosmopolitismo na Bahia, mas é ali. Apesar de não ser um local ainda adequado para essas manifestações, o ambiente ainda não, mas é ali que saem as poucas manifestações da literatura do barroco, diferentemente da arquitetura, né? Mariana, aquela cidade que alagou depois da barragem lá da Vale, ela tinha 7 igrejas ao estilo barroco. Uma cidade pequena, né? Então nós temos E a pintura, na pintura vai predominar as cores escuras, né? Com pequenos fachos de luzes, né? E assim, o preto e o vermelho, né? Que representam um certo paradoxo no uso das cores, né? Uma certa discordância, falta de harmonia, mas o barroco é isso. Aleijadinho, em Minas Gerais, já meio fora desse contexto, já próximo do arcadismo, ele é um escultor da arte do barroco. As esculturas dos apóstolos lá são um exemplo disso. Você vê tristeza, sofrimento no rosto dos apóstolos, que tem a ver com que o homem, essa tensão que a gente cita aqui na apostila, que o homem vivia no século XVII. Tá? Então, olha lá, o conceptismo é o argumento sutil, né? O dualismo é o jogo das palavras, mas com que objetivo? De esconder o que eu penso, de ocultar o que eu penso. Ou seja, se eu fosse chamado pela Inquisição para depor diante das autoridades, eu tinha como me defender, porque eu deixo essa dubiedade, né? Então, quando o Gregório ele diz, quanto mais eu peco, mais eu me empenho em perdoar, isso é até absurdo, porque o barroco é arte do absurdo também. Mas, na verdade, eu quero me convencer que o meu pecado foi mais ameno. A terceira característica que a gente põe aqui é o subjetivismo, né? Aliás, o caráter sensorial. O autor ele trabalha as sensações e vai aparecer uma figura de linguagem chamada sinestesia. Então, como nós trabalhamos o paradoxo, o amor para Gregório de Matos, assim como para Camões, né, no final da sua vida, ele é paradoxal. O amor é o fogo que arde sem se ver. Na obra do Gregório de Matos, o que é o amor? O amor é algo quente e frio. Ele é quente quando eu vivo prazeres, mas ele é frio quando eu vou me deter, eu vou me reter das minhas ações para não viver pecados que a igreja determina que sejam, né? Então, esse medo que vai causar essa subjetividade. Porque, olha só, é o medo do homem. O Gregório de Matos está reproduzindo essa tensão, essa subjetividade. O que é subjetividade? São emoções do homem que ele repassa ao eu lírico na poesia amorosa, né? São as tensões do homem que ele repassa ao eu lírico na poesia religiosa também, quando ele expressa o pecado e o medo de pecar, né? É o caráter subjetivo. Bora voltar ao sensorial. Eu diria que o amor, ele começa como um iceberg, ele é uma pedra de gelo, mas que vai se tornando água quente, água fria, até se tornar neve de novo. Então, são as instabilidades do contexto que vão me fazer retratar as instabilidades do amor, né? Um aluno me perguntou, disse assim, Anísio, por que o Carpe Diem ele aparece no barroco e no arcadismo? Né? Eu disse, pessoal, não é no barroco e no arcadismo, é na literatura clássica. No início da nossa aula eu disse que o barroco queria ser poesia clássica, mas não é. Seria uma continuidade da poesia renascentista, mas não é, devido às tensões, os conflitos promovidos pela igreja
que propaga contra a reforma, né? Então é isso. Então, quando a gente fala em efemeridade, pô, e quem falava da efemeridade das coisas, lá na antiga Grécia já era o poeta, o filósofo Horácio. Por isso que a gente fala atitude horaciana, né? Eu tinha uma namorada, a Tereza, ela morava em Belém, eu morava em Vigia. Quando eu vinha passar o final de semana aqui em Belém, eu contava as horas para chegar. Mas quando eu chegava, as horas passavam muito rapidamente, porque eu estava com ela. Nós vivíamos momentos plenos de amor, momentos, eu diria, prazerosos, minutos prazerosos, eles passam rapidamente. Então, o Horácio, ele passa na Antiga Grécia esse mote filosófico, né? Os prazeres são vividos, por isso o tempo tem que ser usufruído. É como aquele poema do Mário Quintana, né? Se tu me amas, fala baixinho. Se tu me ama bem devagarinho. Porque o amor é breve, mas a vida é mais breve ainda, né? Então, o Mário Quintana, ele passa a ideia do carpe diem. Porque se o amor é breve, a vida é mais breve ainda. Então, viva os prazeres da vida material. Pois é, claro. Aí o aluno pergunta, mas por que está nos dois? Tá? Se o barroco ele é pessimista também, aquilo é a nossa apostila. Ó. O barroco é pessimista, não poderia deixar de ser. O homem está tenso, o homem está insatisfeito, o homem está em conflito. O tempo está passando, eu estou envelhecendo, eu não estou vivendo os prazeres da vida material. Eu não estou vivendo os prazeres como no período renascentista, eu não estou vivenciando a matéria, eu estou muito preso ao espírito, né? É pessimismo. O que difere? O arcadismo passa uma visão otimista sobre o tempo. O autor do barroco, ele passa uma visão pessimista sobre o tempo. Por quê? Porque eu estou caminhando fatalmente para a morte. Eu estou envelhecendo, caminhando para a morte. E não estou vivenciando esses prazeres que o momento me oferece. Isso me preocupa, isso me torna angustiado. É aí que está a diferença. Mas a poesia clássica, ela traz o carpe diem nela. O barroco é um clássico deturpado. É um clássico desequilibrado, porque o contexto determina, mas deveria ser equilibrado. Ok? Então nós temos aqui algumas questões, embora essas questões... Bora subir aqui, essas questões aqui. Eu tenho o Enem 2009. Tá? Enem 2009. Nesse texto aqui, ele lisonjeia outra vez a Dona Maria dos Povos. Quem é a Dona Maria dos Povos? Ela é esposa de Gregório de Matos. Impressionante é que quando ele observa a esposa, ele observa de forma impassível. Ele não fala de valores materiais. Então tem assim, ó, discreta e formosíssima Maria. E quando estamos vendo claramente na vossa ardente vista o sol ardente e na rosada face a aurora fria. Repare, sol ardente, aurora fria. Sol ardente, aurora fria. É o caráter sensorial, são as sensações que o autor está colocando aqui. Essa esfera gentil, minha excelente, no cabelo metal mais reluzente, na boca a mais fina pedaria. Aí no final ele diz assim, ó, sem a noite encontrar na sepultura, ele, aqui ó, gozai da flor da mocidade. Né? Isso já caiu muito em prova. E não implica que não vai mais cair, porque é um texto clássico de Gregório de Matos que retrata essa preocupação com o tempo. Eu estou olhando a beleza da Maria e estou preocupado. O tempo está passando, a Maria vai ficar velha. E essa beleza vai com o tempo. Maria, aproveita a tua beleza enquanto tu és jovem. Qual é a alternativa aí? Jefferson, Kevin, Maria Eduarda, quem pode me responder? O que o poeta está falando? Goza da flor da mocidade, aproveita.
a flor que o tempo passa toda a ligeireza. O que é que ele está expressando aí? Preocupação com o quê? Preocupação com o quê? Pessoal, preocupação com o tempo, alternativa D de dado. Marcaram a alternativa D de dado? Tá? Ele está vindo a mulher, bela, discreta, à luz do sol, no início da manhã, ao final da tarde, a mulher é só beleza, mas, ó, é uma pena, né? Porque essa beleza, ela vai passar rapidamente. Então, ó, Maria, vive a mocidade, porque o tempo impõe a toda a beleza sua força. E lá adiante, você pode não estar tão bela assim, né? O que vem depois é a morte. Então, a alternativa é desde dado. É o pesar pela transitoriedade da juventude, é a certeza da morte ou da velhice. Se a vida é transitória e o tempo é transitório, bora aproveitar. Questão 2, tá? A questão 2, bora ver a questão 2 aqui, a questão 2. A questão 2 é o... Questão 2 é o sermão da 60ª, é isso? Enem 2014, é isso. É um sermão do padre Antônio Vieira, tá? O padre Antônio Vieira escreve mais de 200 sermões. Olha lá, o padre Antônio Vieira, ele nasce no Brasil. Aliás, ele nasce em Portugal, chega ao Brasil aos 4 anos. O pai dele, ele vem nomeado por Dom João IV, se eu não me engano, como escrivão de Salvador. E o padre Antônio Vieira estuda no Colégio dos Jesuítas. No Colégio dos Jesuítas, ele recebe uma educação à maneira medieval, teocêntrica medieval, e ele já apresenta uma tendência à literatura. Ele adora fazer versos, ele adora escrever, ele começa a escrever sermões. Ele vai para Portugal. Em Portugal, ele é representante do Barroco lá, o segundo autor mais importante lá, o primeiro é Francisco Rodrigues Lobo. Detalhe, o Barroco no Brasil, na colônia, é mais rico que em Portugal. Aí vem uma pergunta, por que se Portugal é a metrópole, pessoal? Porque nós vivíamos a União das Coroas Ibéricas. E a literatura se dá na Espanha. Tanto que o cultismo e o conceptismo são duas tendências que nascem na Espanha. O Barroco na Espanha é muito forte, mas em Portugal ele é pouco expressivo. Ele não é inexpressivo, ele é pouco expressivo devido a essa falta de importância que Portugal vive. Então, o padre Antônio Vieira, ele é autor de Portugal e é autor no Brasil, né? Ele escreve vários sermões. O padre Antônio Vieira, ele morre aos 89 anos. Na quarta vez que ele retorna ao Brasil, ele já continua escrevendo seus sermões. Mas a principal característica do padre Antônio Vieira é a capacidade de oratória, a eloquência do seu discurso. Tanto que ele incomoda a igreja lá em Portugal, ele é preso. Ele não é excomungado, ele é anistiado e volta ao Brasil. Mas ele é preso pela igreja devido a essa crítica que ele faz de caráter conceptista, né? Que ele trabalha o argumento. Ó. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Ele está criticando os muitos pregadores, mas que não estão pregando de uma forma eficaz, de uma forma tão persuasiva a palavra de Deus, né? O que ocorre é que há alguma coisa errada nesse discurso. E o nosso autor está criticando, né? Como ele critica os governantes como Gregório de Matos, ele critica os comerciantes, ele critica os juízes, né? Ele já critica a corrupção no governo daquela época, né? Então, aqui, na questão, ele apresenta uma visão cética sobre as relações sociais, né? Bora ver aqui, ó. Bora ver aqui, né? Ele coloca assim, tá? Bora ler o texto aqui. Tem assim: pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra que temos hoje, tantos pregadores, por que não vemos hoje nem o fruto na palavra de Deus, né? Pregar a vós que aprendais a ouvir, a mim será também
é, é, essa eficácia, esse excesso de pregadores e essa falta de eficácia faz com que o autor do texto ele apresente uma visão cética sobre as relações sociais. Tá? Ele não acredita nas instituições, tá? Mas o Padre Antônio Vieira ele é muito sutil também eu diria, na exposição das ideias, diferentemente de Gregório de Matos. Aí eu tenho aqui, nem 2014, né? 2014, a questão 4, coloca assim: quando Deus redimiu a tirania da mão do faraó endurecido, o povo hebreu armado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção dia, Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus redimido, ergo só o Senhor da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de triste cativeiro, nos livrou de tal vil calamidade. Quem pode ser senão o verdadeiro Deus que veio estipar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Repara que ele está usando o argumento como elaboração de uma linguagem, uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos. O soneto de Gregório de Matos apresenta uma matemática expressa por... né? Uma matemática expressa... Pode só subir mais um pouquinho aqui, José. Tá aqui, ó. A visão cética da gente. Espera aí, a gente está vendo errado aqui, ó. A gente está vendo errado aqui, tá? Eu estou lendo errado aqui. Bora ver aqui, José. Bora ver aqui. Desce de novo para mim, por favor. Acho que é o Ricardo, né? Desce para mim de novo aqui. Tá? Eu li errado aqui, tá? Vira para mim, eu estava lendo desse lado. Eu estava lendo no meu celular aqui, tá? Bora para cá aqui. Essa visão cética, tá? Não, aqui é que eu estou lendo errado. O meu só tem uma coluna. Sobe, Ricardo, para mim, por favor. Aqui. Só um minutinho. Subir para onde? Tu está pegando do lado esquerdo ou direito? A questão, porque eu passei para a questão 2 aqui, a questão alternativa da questão 1, Ricardo. Alternativa da questão 1? Então é a primeira página, né? É isso? Tá, espera lá. Isso. Vou voltar. Aqui é o sermão, viu? O sermão da 60ª, tá? Questão 2, vai subindo aqui para mim. É que passa para a segunda coluna aqui. Essa aqui é nem 2014, quando Deus redimiu. Tá. É isso. Tá, beleza. Nunca na igreja, é o sermão da 60ª, vai. Aí vai subindo para mim, vai, Ricardo. Por favor. Tá, vai lá. Tá. No sermão da 60ª, o Padre Antônio Vieira, das pregações, para tanto, apresenta como estratégia discursiva sucessivas interrogações as quais têm por objetivo provocar a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo do que será abordado no sermão. Tá? Então, aqui é a alternativa A, eu estava olhando para cá. Aqui é A. Essa aqui, com a elaboração da linguagem, aí sobe aqui. Aqui está correto, sobe para mim. Normal. Aqui, ó, a questão 3, né? A questão 3 também é alternativa A, tá? Porque ele apresenta uma visão cética das relações sociais. É um texto que aparentemente é religioso, mas na verdade ele está criticando o caráter político e mostrando essa visão cética das relações sociais também, né? Mas vai subindo aqui para mim. Então ele coloca o faraó como o representante eu diria, da religião clássica, mas ele está colocando uma figura do povo brasileiro. Então essa visão cética está presente aqui, né? Mas a alternativa aqui, eu estava olhando para a direita, a alternativa aqui é C. Quer ver? Vai subindo aqui, Ricardo, por favor, porque passa para outra coluna aqui, né? É a alternativa C aqui, ó. Tá? Bora aqui, ver aqui. Apresenta questionamento para os quais a igreja não... Aqui, olha, tá. É porque tá 2 colunas. Enem 2014, quando Deus não está aparecendo, Ricardo. Vai subindo aqui, ó. Então, a questão 3 aqui é a alternativa C. É que não está aparecendo aqui. Tá? A alternativa C está do lado esquerdo. Tá? Vai subindo aqui que eu vou ler a alternativa C, Ricardo, aqui. É porque a configuração daqui está diferente lá do meu celular aqui, ó. Alternativa C.
Está aqui, ó, a crítica velada à forma do governo vigente, alternativa C. Ele usa uma imagem clássica do faraó, né, uma imagem clássica que vem da igreja, mas aí não é a igreja. Ele está criticando as relações sociais, né, que ele vê como cética, como naquela questão, é um certo ceticismo, mas a partir da figura do governante, né, que usa da autoridade, do autoritarismo para exercer o seu poder. Então, apesar da referência religiosa, como na obra do Padre Antônio Vieira, esse ceticismo se dá em função da presença da autoridade que, nas relações sociais, se apresenta de maneira autoritária. Então, aqui é a alternativa C. Tá? E a questão 4, A Casa dos Contos, né, que é uma obra contemporânea, está bem aqui do lado do quarto, estou confundindo as duas colunas aqui. Então, o autor, ele coloca aqui, cada conto, te conto, em cada enquanto me encanta, em cada arco e abarco, em cada porta perco, em cada lanço, ele está usando o jogo de palavras. Então, esse texto, ele não é do barroco, tá? Bora subir mais um pouco aqui, ó. Ele é modernista. Então, no Enem, está aqui, ó, alternativa 1 é D, alternativa 2 é A, 3 é C e 4 é E. Vocês podem conferir aqui. Eu estava das colunas erradas aqui. Eu estava lendo o texto do Padre Antônio Vieira, estava olhando as alternativas do lado direito. Mas já está corrigido, ó. No final vocês encontrarem aqui. Né? Então, aqui, de ruptura, o ambiente e pressão no século XVIII, e eu estou usando o recurso do barroco, que é a ruptura vocabular, né? Eu estou usando uma forma do jogo de palavras muito bem trabalhado no século XVII e no século XVIII. Então, apesar do contexto ser diferente, eu estou usando o mesmo recurso argumentativo, o mesmo recurso de produção literária. A alternativa é, né? O seu momento histórico, uma ruptura da linguagem pela pressão vivida pelos inconfidentes. Então, ele faz uma comparação da pressão vivida pelos inconfidentes pela pressão vivida pelos autores do barroco no século XVII. Essa pressão vivida pelos inconfidentes vai causar na criação literária essa ruptura linguística do jogo de palavras que o autor fala, né? Solta o tiçone, cada descanso me afonso, cada... Então, esse jogo de palavras, como se tem aqui, como exemplo, todo e a parte, o todo, o tudo e o nada e o tudo, é um recurso do século XVII que eu estou jogando para o século XVIII. Então, a alternativa é. Ok? Tudo certo? Tá, Ricardo? Professor, obrigado mais uma vez, viu? Uma boa noite, viu? Lembrando que esse material, depois a gente está tentando encontrar uma alternativa de como postar esse material para os alunos. Por isso que a gente está pedindo, aí está colocando a lista de chamada, né? Pedindo para os alunos assinarem onde está aí o link, né? E colocar um e-mail, porque a gente está procurando uma alternativa justamente de postar para os alunos essas pastas com os textos e as apostilas que os professores já estão repassando para a gente, estão usando durante as aulas. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Professor. Obrigado, uma boa noite, um abraço. Agora, estou repassando para o próximo. Boa noite.